Então você já sabe que o ATP é a moeda energética, é fonte de vida. Sem ATP não existe vida. ATP importante para a secreção hormonal, para a síntese proteica, para pensamento, para impulso nervoso, para a contração do músculo cardíaco, para a contração do músculo esquelético. E você já entendeu que o primeiro aspecto para quem tem a contração do músculo esquelético é preciso que o impulso nervoso seja gerado. E ele é gerado a partir do córtex motor primário e áreas corticais superiores. Quando esse impulso nervoso é gerado e chega até na célula muscular, acontece o quê? Faz com que o retículo sarcoplasmático libere o cálcio. Libere o cálcio. Esse é o primeiro aspecto para você poder entender da contração muscular e que é fundamental você entender a bioenergética para poder compreender as respostas metabólicas e como o treinamento vai ser prescrito, tá bom? Então o impulso foi gerado, chegou na célula muscular, bateu na célula muscular, o cálcio foi liberado do retículo sarcoplasmático. Qual é a importância mesmo disso? Nós já discutimos, mas qual é a importância mesmo? Então para você poder entender, lembra? Eu tenho aqui o filamento grosso e o filamento fino, as miofibrilas. Então eu tenho aqui a miosina e o azul aqui a actina. Para que aconteça a contração muscular, eu preciso ter o acoplamento miosina-actina. Então o azul aqui é a actina, que eu tenho o sítio ativo da actina. O preto aqui é a miosina, que eu tenho a ponte cruzada a ponte cruzada da miosina, tá bom? Mas não se esqueça que associado à actina, eu tenho uma proteína que se chama tropomiosina. Tropomiosina. E na tropomiosina, eu tenho uma outra proteína que se chama troponina. Troponina. Em repouso, não dá para ter a contração muscular. Por quê? Porque o sítio ativo da actina está coberto. Para que eu tenha acoplamento miosina-actina, para que a ponte cruzada de miosina se acople com o sítio ativo da actina precisa estar descoberto. Mas ele não está. Repare que a molécula de tropomiosina está cobrindo o sítio ativo. Então não tem como ter contração muscular. Mas quando o impulso nervoso faz com que o retículo sarcoplasmático libere cálcio, acontece algo magnífico, que é o quê? Lá na troponina, que é o vermelho aqui, a proteína troponina tem o sítio ativo do cálcio. O cálcio vai e se liga ao sítio ativo dele na troponina. Quando o cálcio se liga ao sítio ativo dele na troponina, causa a mudança de posição da troponina, que leva à mudança de posição da tropomiosina. E agora então eu tenho o descobrimento do sítio ativo da actina. Então, quem foi a função disso? Foi o cálcio. O cálcio, ao se ligar ao sítio ativo dele na molécula de troponina, a troponina está ligada à tropomiosina. Leva a mudança de posição da tropomiosina, descobrindo o sítio ativo. Agora eu posso ter acoplamento miosina-actina. Acoplamento miosina-actina. Agora vem a importância do ATP. Para que serve o ATP? Para energizar a ponte cruzada, a fim de que se tenha a contração muscular. Como acontece isso? Eu tenho a moeda energética, o ATP, ele chega agora aqui na ponte cruzada, e na ponte cruzada eu tenho uma proteína, uma enzima, que se chama ATPase. O que faz a ATPase? Quebra o ATP. Libera o ADP, que é a adenosina de fosfato, mais fosfato inorgânico e a energia para fazer esse trabalho. Só que tem uma coisa, o ATP está em baixa quantidade, logo ele precisa ser ressintetizado, porque ATP é a moeda energética, eu preciso então ressintetizar ATP. É onde entra as vias energéticas. As vias energéticas servem para poder agora ressintetizar esse ATP, já que o ATP é fundamental, já que o ATP é fonte de vida, mas nós temos em pouquíssima quantidade, eu tenho que ter formas de ressintetizar esse ATP. Isso acontece por meio das vias energéticas, em que a primeira via energética que você tem que conhecer é a via chamada também de via anaeróbia
alática. Por que anaeróbia alática? Anaeróbia porque eu não preciso do oxigênio para poder fazer a ressíntese do ATP. Alática porque não vai formar lactato nesse processo. É a primeira forma e a forma mais rápida de ressintetizar esse ATP. Como acontece? Primeiramente tem que saber o seguinte: qual substrato energético que as minhas células vão utilizar para formar ATP? Porque ATP é a moeda. Por que o ATP é a moeda? Porque imagina, é como se fosse um exemplo para você poder entender. Imagina se vai agora para, sei lá, se vem agora para o Brasil americano, sei lá, vem agora chinês, vem agora, sei lá, pessoas da Austrália, do Reino Unido, vem para cá e cada um traz sua moeda, sua própria moeda. Seria complicado, imagina, um traz euro, um traz dólar, outro traz ien, sabe? Então ficaria difícil administrar o que vai se comprar, o que vai se gastar. Então essas pessoas chegam e passam em um banco, por exemplo, e agora trocam tudo pelo real. Então o real é a moeda. O que eu quero que você possa entender? A célula usa o ATP. Então, ao invés de ter várias formas, a célula assim, ó, eu vou usar o ATP. O ATP é a moeda. Quer viver aqui? É real. Quer viver aqui na célula? É o ATP. Só que aí eu vou ter substratos energéticos que vão ser utilizados para ressintetizar esse ATP. Na via anaeróbia alática, a primeira via, nós temos o substrato energético utilizado. Qual é esse substrato energético? É a creatina fosfato. A creatina fosfato é o substrato energético da via anaeróbia alática. Aonde que está armazenada a creatina fosfato? Dentro do músculo. Dentro do músculo já está a creatina fosfato, é o substrato energético. Como acontece a ressíntese de ATP a partir desse substrato energético? Simples. Lá na célula eu tenho uma enzima que se chama creatina quinase. A enzima creatina quinase quebra a creatina fosfato e agora libera o quê? A creatina mais o fosfato. Para que serve esse fosfato? Para esse fosfato serve para poder vir aqui e agora ressintetizar o ATP. Esse fosfato então que foi liberado é o responsável por agora fazer esse fosfato ADP ressintetizar novamente o ATP. Aí a ATPase quebra o ATP e gera novamente a energia. Então a via anaeróbia alática utiliza o substrato energético creatina fosfato, onde já está dentro do músculo. Dentro do músculo. Essa via energética fornece a ressíntese de ATP de maneira rápida? Sim, muito rápida. É a principal forma de ressintetizar ATP. Por que é a mais rápida? Porque é apenas uma única reação química. Por que para poder ressintetizar ATP a partir da creatina fosfato é muito rápido? Então eu posso falar via anaeróbia alática ou via da fosfocreatina. Por quê? Porque a via anaeróbia alática é o nome, para você poder identificar, mas o substrato é a creatina fosfato. Então, se você entender, se você ouvir falar, é a via anaeróbia alática, já sabe, é creatina fosfato. Só tem esse substrato energético nessa rota metabólica, tá bom? Por que é muito rápida a ressíntese de ATP a partir da creatina fosfato? Porque é uma única reação. Qual é a reação? A enzima creatina quinase quebra a creatina fosfato, libera a creatina mais o fosfato. E agora, esse fosfato se une agora com o ADP para formar adenosina trifosfato. Adenosina difosfato, se ligando agora com esse fosfato, forma adenosina agora trifosfato, o ATP. Agora a enzima ATPase vai e quebra novamente o ATP. Aí tem novamente ADP mais fosfato inorgânico. Aí a creatina fosfato, agora a creatina quinase quebra de novo a creatina fosfato. Agora libera a creatina mais o fosfato que agora vem e une novamente o ADP mais o fosfato para formar o ATP. Só que tem um problema. Apesar da ressíntese ser muito rápida, porque é uma única reação química, a possibilidade de manter
A ressíntese de ATP por essa via é baixa, o tempo é curto. E por quê? Porque o estoque de creatina fosfato é baixo. Então você consegue fazer a ressíntese de ATP durante 8, 10, 12, 13 segundos. Porque logo o estoque de creatina fosfato se esgota. Essa é a questão. Então, eu utilizo quando essa via anaeróbia alática em atividades, em exercícios de altíssima intensidade, mais curta duração. Altíssima intensidade, por quê? Porque em altíssima intensidade você quer produção de ATP muito rapidamente. E essa via é a via que fornece essa formação muito rapidamente. Por quê? Porque é uma única reação. Qual é a única reação? Enzima creatina quinase quebra a creatina fosfato. Libera agora o fosfato que une o ADP para formar o ATP. Só que por que curta duração? Porque logo o estoque de creatina fosfato acaba. E aí eu vou precisar de uma outra via metabólica, que é a via anaeróbia lática ou da glicólise, para continuar agora a ressíntese desse ATP. Rafael, e para eu poder fazer a ressíntese agora dessa creatina fosfato? Eu preciso de oxigênio. Eu preciso de oxigênio. Demora quanto tempo? Depende do quanto que você depletou. Mas para você poder recuperar totalmente o estoque, você pode ter duração, dependendo do quadro clínico e funcional da pessoa, 3, 4, 5 minutos para recuperar esse estoque. E eu preciso do oxigênio. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que mesmo nas atividades de altíssima intensidade e curta duração, quem tem um VO2 máximo maior, ou seja, quem tem um consumo máximo de oxigênio, vai ter agora mais possibilidade de agora recuperar esse estoque de creatina fosfato. Nós vamos entender sobre o consumo máximo de oxigênio, mas o que você possa entender é isso. É uma via que não precisa de oxigênio. Show! Mas para recuperar o estoque de creatina, você precisa de oxigênio. E quem tem o consumo máximo de oxigênio maior, tem mais capacidade de maneira veloz, recuperar esse estoque de creatina. Rafael, e se eu fizer a suplementação de creatina, qual que é a intenção disso? Opa, a suplementação de creatina tem um enfoque de aumentar o estoque de creatina fosfato. Qual é a primeira busca quando se pensa em suplementação de creatina? É aumentar o estoque. Imagina que é o seguinte, uma pessoa tem 10 creatinas. A outra, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Uma tem 10 creatina fosfato armazenada. A outra tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, uma deu um passo, gastou uma creatina. A outra, uma deu um passo, também gastou. Mais um passo, gastou. Mais um passo, gastou. Mais um passo, gastou. Opa! Essa aqui, como tem menos creatina, quando chegou nesse ponto aqui, teve que parar. Não parar no sentido de parou a atividade, mas vai ter que diminuir a intensidade. Por quê? Porque se ela quiser, como a creatina fosfato fornece ATP de maneira muito rápida, agora isso vai ficar difícil. Por quê? Porque acabou o estoque de creatina. Então agora vai ter que passar por uma outra via para ressintetizar ATP. A outra via, então nós temos primeiramente a via anaeróbia alática, depois a via anaeróbia lática, depois a via aeróbia. Anaeróbia alática, altíssima intensidade e curta duração. Não se esqueça nunca mais. Altíssima intensidade por quê? Porque se eu quero formar ATP muito rápido, já que eu tenho altíssima intensidade, ATP muito rápido tem que ser uma via que as reações químicas são pouquíssimas. E essa é apenas uma única reação. Só que quando acaba o estoque de creatina fosfato, não dá para continuar formando ATP por essa via. Vai ter que passar por essa via aqui. Só que essa via aqui, anaeróbia lática, já são 10 reações para formar ATP. Opa, se são 10 reações, a intensidade não vai ter como ser a mesma. Por quê?
Porque aqui, nessa aqui, eu tinha ATP rapidamente. Tó ATP, tó ATP, tó ATP, tó ATP, tó ATP, tó ATP. Agora aqui não. Aqui são 10 reações. Então, se eu quiser manter o trabalho, eu consigo manter o trabalho? Consigo. Só que eu vou ter que diminuir a intensidade. Ó, eu tinha ATP rapidamente. Via anaeróbia lática, ATP rapidamente. Se eu quiser manter o mesmo trabalho, dá quando acabar o estoque? Não. Eu consigo manter a atividade, mas ó, diminui um pouco a intensidade, porque agora vão demorar 10 reações para vir ATP. 10 reações para vir ATP. Então, essa é a questão do que porque é curta duração. E aí o pensamento de fazer suplementação com creatina é justamente para aumentar o estoque de creatina fosfato e agora permitir com que aquela pessoa fique em altíssima intensidade por um pouco mais tempo. Que seja 2 segundos a mais. É o suficiente para poder agora diferenciar uma pessoa que vai ganhar a prova dos 100 metros ou não. No nosso dia a dia, os nossos alunos que vão lá na academia para buscar emagrecimento, tratar o diabetes, a hipertensão arterial, ou mesmo o fisiculturista, ou mesmo pessoas que querem ficar hipertrofiadas de maneira estética, esse aumento de creatina fosfato, pensando em agora manter o trabalho motor, vai ser para quê? Qual poderia ser o seu pensamento? Opa, eu quero manter o tempo de tensão um pouco maior. Aumentar um pouco mais o tempo de tensão. Para quê? Porque esse tempo de tensão um pouco maior vai ser agora um tempo de tensão em que a minha musculatura vai ficar mais tempo sofrendo. Então, o que eu posso pensar com o meu aluno com a suplementação de creatina? Aumentar o estoque de creatina fosfato dele para que ele possa ficar sob alta intensidade por mais tempo. Só que na musculação, as séries da musculação duram mais do que 10, 12, 13 segundos. Então a suplementação de creatina contribui, mas o cara não treina ali com repetições séries de 1, 2, 3 máximas. Então, quem pensando no aumento do estoque de creatina, para quem que vai ser mais preponderante e importante? Para aquela pessoa que faz treinos séries de 1, 2, 3 repetições máximas. Mas a característica dos treinos resistidos, seja musculação, funcional, crossfit, marra mudra, não é fazer 1, 2, 3 repetições, que dura aí cerca de 6, 9, 10, 12, 13 segundos. Não. Então a creatina fosfato, com as séries que eu tenho na musculação 8, 10, 12, contribui para a melhora, para ficar mais tempo de tensão? Contribui, mas não é algo preponderante, assim como pessoas que vão treinar em tempo de tensão de séries cerca de 6, 10, 12 segundos, como levantadores de peso, como pessoas, por exemplo, prova de 100 metros. Essa é uma questão, só que a creatina não tem apenas esse impacto. Nós temos estudos que mostram que, inclusive, a creatina está associada agora com o quê? Com a hipertrofia muscular. E isso depois você vai ver. Então, a creatina fosfato, resumindo para você poder fechar a ideia, creatina fosfato, qual é a intenção quando eu suplemento a creatina, quando eu faço a suplementação de creatina? Aumentar o estoque de creatina fosfato, porque eu faço uso da suplementação de creatina e depois ela é fosforilada, aí virando creatina fosfato. Quando eu faço a suplementação é para aumentar o estoque de creatina, para fazer o quê? Aumentar a minha resistência muscular anaeróbia lática, ou seja, me deixar ficar por um tempinho, por um pouquinho mais de tempo em exercício de altíssima intensidade. Primeiro aspecto, mas esse não é o único aspecto. O aspecto também importante que você precisa saber é que a suplementação de creatina também está associada com uma maior resposta de hipertrofia. E se tem maior resposta de hipertrofia, impacta inclusive no aumento da força muscular. Então, creatina fosfato aumenta o estoque, aumenta agora a sua capacidade, sua resistência muscular em atividades de curta duração. O que mais? A creatina fosfato aumentando a suplementação de creatina também leva agora ao aumento da resposta de hipertrofia e também de força muscular. Esse é um aspecto fisiológico que nós vamos entender. O que eu queria que você pudesse entender é isso. ATP, moeda de energética. Quero ressintetizar ATP, primeira via anaeróbia lática, em que o substrato energético é a creatina fosfato. Creatina fosfato, uma única reação,
a enzima creatina quinase quebra a creatina fosfato, libera a creatina mais o fosfato, para agora vir e se unir o ADP e formar novamente o ATP. A enzima ATPase quebra de novo o ATP, gera o ADP mais o fosfato anorgânico, aí vem novamente a ressíntese. Mais uma hora, em 10, 12, 3 segundos, o estoque de creatina fosfato acaba. Logo, a intensidade tem que ser reduzida. Eu não preciso parar a atividade, eu tenho apenas que reduzir a intensidade. Aí eu vou ter que uma outra via metabólica para ressintetizar esse ATP. Beleza?